Na nossa reflexão bíblica de hoje, nós vamos falarmos a respeito do segundo mandamento da lei de Deus. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de voltar um pouco na reflexão anterior do primeiro mandamento, que diz que não terás outros deuses diante de mim. Lembrando que só existe um único e verdadeiro Deus, como nós vimos. E não existe três deuses, não existe uma trindade, né? Nós vimos que o próprio Deus nos diz, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que Ele é o único Deus. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16, nos diz que Jesus, Ele não é Deus, Ele é o Filho de Deus. E no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, nos diz que o Espírito Santo não é Deus, mas sim o poder de Deus. Então, isso nos mostra que só existe um único e verdadeiro Deus. Mas a reflexão bíblica de hoje, nós vamos falarmos a respeito do segundo mandamento, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, que nos diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia de milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nós estamos aqui vendo o segundo mandamento da lei de Deus, que é não farás imagem de escultura. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. O meu objetivo, através dessa reflexão, não é aqui criticar as religiões que utilizam e adoram as imagens de escultura, mas sim mostrar o que Deus nos diz sobre elas através das escrituras sagradas. O que nos importa aqui é vermos qual a vontade de Deus, né? Então, por que Deus ele nos manda não termos e não adorarmos imagem de escultura? Baseando-se nessa leitura que nós fizemos aqui, do livro de Êxodo, do capítulo 20, do versículo 4 ao 6, nós vamos perceber por um único motivo. Porque elas tomam o lugar que Deus deveria ter na vida do homem. Deus está deixando bem claro que a partir do momento que uma pessoa tem Ele na sua vida, além do seu próprio filho, nós não precisamos termos nenhum intermediário a Ele. Então, uma imagem de escultura, ela não representa a Deus, ela não representa nada que nos leve, que nos ligue a Deus. Nós não precisamos de uma imagem para podermos nos comunicarmos com o Senhor. Nós precisamos sim de crer que Ele existe, que Ele nos ouve, se realmente cremos nele. E Ele está atento às nossas orações, às nossas necessidades, à nossa vida como um todo. Agora, a quem Deus disse que não daria a sua glória e o seu louvor? Vamos aqui ver no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, que nos diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a outro darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. A palavra louvor, ela significa honra, elogio, reconhecimento. A palavra glória significa grandeza, honra, presença de Deus. Então, o que Deus está nos dizendo aqui, por intermédio do profeta Isaías, que Ele não dará
a sua glória, ou seja, ele não estará presente mediante uma imagem de escultura. Ele não dará honra a uma imagem de escultura, ele não a reconhecerá. Ele não dará grandeza a uma imagem de escultura, porque qualquer imagem de escultura, para ele nada é. Ele não dará o seu louvor, quer dizer, ele não dará o seu reconhecimento a isso, né? Então ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Nós estamos vendo aqui a declaração do próprio Deus de Israel, né? Qual é a sua vontade, o que ele acha a esse respeito, qual a sua opinião definida a respeito das imagens de escultura. Nós analisamos todos os textos bíblicos, nós vamos ver que Deus ele abomina grandemente qualquer tipo de imagem de escultura, né? Infelizmente, o povo de Israel, quando saiu do Egito, quando Moisés foi até o Sinai para buscar as pedras da lei, os mandamentos, o povo fizeram um bezerro de ouro e ainda disseram que foi aquilo que havia os tirado do Egito. Mesmo vendo a manifestação de Deus com todo o poder, através das pragas que ele enviou sobre o Egito, quando abriu o Mar Vermelho, mas mesmo assim, eles não temeram. Eles atribuíram a uma imagem de escultura feita pela mão deles mesmos, como se fosse um Deus. Então isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa inaceitável diante do Deus verdadeiro, porque não existe absolutamente nada que nenhum homem ou nenhum ser em qualquer parte da existência possa retratar, seja através de uma imagem de escultura ou de uma gravura, ou seja lá o que for, possa retratar verdadeiramente a grandeza de Deus, né? Então Deus abomina todas essas coisas. Agora, o que Deus nos diz a respeito dos ídolos? Vamos ver aqui no livro de Salmo, capítulo 115, do versículo 2 ao 9, nos diz assim: porque dirão as nações, de onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro e obra da mão do homem. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mão, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, todos que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Então o que Deus está dizendo a respeito dos ídolos, das imagens de esculturas, é que eles podem ter aparência humana, tem boca, tem olhos, tem nariz, tudo, mas eles não têm nenhuma utilidade. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. E Deus fala uma coisa aqui muito grave, né? Que assim como esses seres, eles são inúteis aos olhos do Senhor, né? Ele diz aqui no versículo 8 que torne-se semelhante a ele os que o fazem, todos que neles confiam. Então, quando nós confiamos numa imagem de escultura, oramos pedindo a uma imagem, ou o que aquela imagem representa, né? Nós nos tornamos assim. E Deus nos pede aqui ainda no versículo 9, confia, ó Israel, no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Por exemplo, uma imagem de São Pedro. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, ele nesse momento está dormindo, aguardando a ressurreição do justo, através da qual ele irá reinar com Cristo sobre essa terra durante o milênio. Mas nesse momento, Pedro não pode ouvir nenhum de nós, porque a sua memória jaz no esquecimento, como está escrito na Eclesiastes capítulo 9. Lê o capítulo 9 do livro de Eclesiastes, que você vai ver a condição dos mortos. Quando o Senhor Jesus foi chamado para poder ir até Lázaro para curá-lo, ele disse para os seus discípulos que Lázaro dorme, Lázaro está morto.
Então os mortos não podem ouvir absolutamente nada, não podem ouvir oração de ninguém. Quando nós invocamos um morto, seja através de uma sessão espírita, seja através de uma oração, seja falando, quem vai dar ouvidos a isso são os anjos caídos. São os demônios que se passam por aqueles que morreram. Mas os mortos, nenhum deles pode nos ouvir. Nenhum de nós podemos ter nenhum tipo de contato com eles. Então não adianta nada fazermos uma oração, fazermos um pedido ou pedir uma intercessão de uma imagem, mesmo de um apóstolo de Jesus, como foi Pedro, que eu estou pegando como exemplo, porque Pedro não pode nos ouvir, né? Mas na ressurreição do justo, sim, ele ressuscitará, estará reinando com Cristo, com todos aqueles que forem salvos, né? Agora vamos ver o que o Senhor Jesus fará na sua vinda com as imagens de escultura. Olha, para você ver o quanto Deus ele abomina os ídolos, as imagens de esculturas, porque o Senhor Jesus, quando vier implantar o seu reino na terra, o reino milenar messiânico, ele não vai aceitar nenhum tipo de imagem de escultura. Vamos ver aqui no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 13. Miqueias, capítulo 5, versículo 13, que nos diz assim: E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de esculturas e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Então, o que o Senhor Jesus fará na sua vinda com as imagens de escultura? Ele arrancará do meio dos homens todas as imagens de esculturas, porque isso é inaceitável para ele, é inaceitável para o seu Pai. E nós, se cremos nele, se o reconhecemos como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós devemos oferecer a nossa devoção apenas a ele, a nossa adoração, ou seja, qualquer outra coisa que possamos oferecermos a uma imagem de escultura. Não, nós devemos oferecer somente ao Senhor Jesus, somente ao Filho de Deus, porque ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Não existe absolutamente mais ninguém. Agora, além da idolatria e adoração ao que não se deve ser adorado, qual outro pecado as imagens de escultura nos leva a cometer? Atos capítulo 17, versículo 29, que nos diz assim: Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artífice e a imaginação dos homens, né? Então, além da idolatria, da adoração que não deve ser adorado, o outro pecado que a imagem de escultura nos leva a cometer é a mentira. Por quê? Porque os ídolos, eles são esculpidos conforme a imaginação dos homens e não conforme a verdade. Por exemplo, você vê uma imagem de Jesus. Jesus não tinha aquela aparência, cabelo comprido. Jesus era um judeu. Ele seguia a lei dos judeus. Ele não tinha aquela aparência de olhos claros, pele clara, porque essa não é uma característica do povo judeu, né? Então, nós vemos que as pessoas que criam as imagens, esculturas, elas a criam de acordo com a sua imaginação. E elas não têm inspiração de Deus, porque Deus não aceita imagem. Ele abomina essas coisas. Então, além de idolatrar, de adorar, de venerar, um outro pecado que nós cometemos em relação às imagens é também a mentira. Agora, como Deus ele chama aquelas pessoas que fazem imagens de escultura? Vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Diz assim: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido, e todo o povo responderá amém. Veja bem, Deus está chamando aqueles que fazem imagem de escultura de malditos,
Veja bem, a palavra de Deus está dizendo que isso é uma abominação ao Senhor. Olha, maldito o homem que faz imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor. Então, se nós temos o temor de Deus no nosso coração, nós devemos abandonar as imagens de escultura. Nós devemos lançar fora da nossa vida e declararmos a nossa fidelidade única e exclusivamente ao único e verdadeiro Deus que existe. Eu sei que é difícil. Pessoa que aprendeu isso desde pequeno, que viveu a vida inteira com essa prática. Mas a palavra de Deus nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós fazemos aquilo que é correto, de acordo com as Escrituras, nós temos então o aval de Deus. Nós temos então o poder de Deus nos dando a capacidade de fazer o que é certo. Porque nós não fazemos isso para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Porque assim elegemos não de boca, mas sim de fato e verdade, Deus como o único Senhor da nossa vida. Deus como o único Deus da nossa vida. Nós não precisamos de nenhuma imagem para podermos chegarmos a Ele. Agora, as imagens, ela têm poder de ouvir e responder aos homens. Jeremias capítulo 10, versículo 14. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonhe-se todo fundidor de suas imagens e esculturas. Porque sua imagem fundida, mentira é, e não há espírito nelas. Então não, as imagens, elas não têm poder de ouvir e responder aos homens, são mentiras. Elas não têm espírito, quer dizer, aquele, como nós dissemos aqui, aquilo que ela representa não tem, por exemplo, como nós demos exemplo, a imagem de São Pedro. Pedro não vai responder por aquilo, porque Pedro descansa no pó da terra. Então, na verdade, nós estamos enganando a nós mesmos, achando que uma imagem de escultura, ela poderá responder, de acordo com a vontade de Deus, ou representar a Deus. Nós vimos aqui que Deus abomina grande e veementemente qualquer tipo de imagem. Aí você pode pensar, mas e aquelas outras imagens que não é feito para a gente adorar, que não é reza para ela? Também é errado? É errado, é qualquer tipo de imagem, sabe? Não farás para ti imagem de semelhança alguma em cima no céu, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e não lhes prestará culto. Não fará para ti. Primeiro, você não precisa de imagem na sua vida. E depois você não precisa de adorar e nem prestar cultos a nenhuma imagem. Como eu disse, isso é uma coisa que só aquele que verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus vai procurar realizar. Porque não é fácil, mas Deus está com aquele que procura honrá-lo e glorificá-lo. Às vezes você tem uma imagem na sua casa que não tem nada a ver com religião, com símbolo religioso, mas também é errado. Não farás para ti imagem de escultura, Então a palavra de Deus, ela é muito clara. E o que a Bíblia nos manda fazer em relação aos ídolos? 1 João capítulo 5, versículo 21. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. A palavra guardar significa separar. Quando você guarda uma coisa, você está separando esta coisa das demais coisas. Então, separai-vos dos ídolos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos demonstrando que nós o amamos sobre todas as coisas. Por isso o Senhor Deus nos diz, então, no seu segundo mandamento: não farás imagens de escultura. Por quê? Porque nós temos um Deus vivo, onipresente, onisciente, onipotente, que está presente em todo lugar, que pode nos ouvir e nos responder às nossas necessidades. Só a Ele devemos orar, só a Ele devemos adorar, só a Ele devemos exaltar, só a Ele devemos louvar. O que se faz em relação a qualquer tipo de imagem, seja em relação a imagens religiosas ou imagem de homenagem a homens,
é abominação aos olhos do Senhor. Esta é a verdade contida dentro do Evangelho. E o nosso único objetivo é glorificar a Deus através da verdade. Que Deus abençoe a todos e um dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, Seu Yeshua Mashiach. Amém.